Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. A justiça condena 2 réus pelo assassinato do congolês espancado até a morte em um quiosque no Rio. Ele cobrava pagamento atrasado. Festa para a democracia. Há exatamente 40 anos, a posse de José Sarney marcava o fim da ditadura militar. Na Europa, 30 líderes mundiais discutem a paz na Ucrânia. No Oriente Médio, os Estados Unidos bombardeiam um grupo rebelde que controla o Iêmen. Você vai ver também o sábado de gols nos estaduais. O Atlético leva o título mineiro pelo 6º ano seguido. E na festa de 25 anos da Escola do Bolshoi no Brasil, bailarinos apresentam um clássico do balé mundial. Agora no Jornal Nacional. Tribunal do Júri condenou por homicídio triplamente qualificado 2 homens processados pela morte do congolês Moise Kabagambe, agredido num quiosque no Rio de Janeiro. Após 3 anos de espera, veio a resposta da Justiça. 2 dos acusados pela morte do congolês Moise Kabagambe foram condenados pelo Tribunal do Júri por homicídio triplamente qualificado. Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca deverá cumprir 23 anos, 7 meses e 10 dias de prisão. A pena de Fábio Pirineus da Silva foi fixada em 19 anos, 6 meses e 20 dias. Ambos em regime fechado. O coração está treinando, mas treinando do feliz. A gente tem satisfeito com essa justiça. Mataram ele de uma forma covarde. Isso não pode acontecer. Essas pessoas não poderão viver na sociedade. A defesa de Alisson e de Fábio disse que vai recorrer contra a sentença. O terceiro réu aguarda a análise de um recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Brandon Alexander Luz da Silva, que está preso, é o homem que aparece neste vídeo exibido no julgamento, imobilizando Moise durante as agressões. Segundo as investigações, Moise foi morto com cerca de 40 pauladas. Ele foi atacado depois que tentou cobrar o pagamento de diárias atrasadas pelo trabalho em um quiosque na Barra da Tijuca. Desde 2022, o Rio tem um espaço dedicado à memória de Moise. Um quiosque em um parque na zona norte da cidade, doado pela prefeitura à família. Moise veio para o Brasil em 2011, fugindo de conflitos armados na República do Congo. Aqui, na terra em que tentava reconstruir a vida, foi vítima de um assassinato brutal. Para a família, o julgamento de ontem trouxe sentimento de justiça, o que não diminui a dor da perda, mas dá uma resposta contra a violência e a impunidade. Foi muito difícil, muita dor, poder reviver aquela cena, vendo aquela cena no tribunal. Não vou trazer Moise de volta, mas acaba trazendo um pouquinho de paz para a família, para minha mãe. Hoje ela não conseguiu nem vir trabalhar porque é muita dor e hoje, nesse dia de hoje, acaba se sentindo um pouquinho aliviado com tudo que aconteceu. Chegou hoje ao Brasil o 4º voo com imigrantes ilegais deportados pelos Estados Unidos desde a posse de Donald Trump em janeiro. A Polícia Federal prendeu 2 passageiros considerados foragidos. O avião fretado pelo governo americano pousou às 11 da manhã em Fortaleza com 127 repatriados. 10 eram crianças e adolescentes. Uma comitiva dos governos federal e do Ceará recebeu o grupo com lanches e kits de higiene. Voltaram, então, indocumentados. Em geral acontece isso, vem com algum tipo de dificuldade documental. A gente já começa a identificar com as nossas equipes e com a nossa Defensoria Regional de Direitos Humanos as questões mais delicadas nesse sentido. Entre os deportados havia 2 foragidos da Justiça, de Minas Gerais e de Mato Grosso, pelos crimes de homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Um deles estava na lista de procurados da Interpol. Os presos saíram escoltados pela Polícia Federal, que não revelou os nomes deles.
O pouso em Fortaleza foi um pedido do governo brasileiro para que os deportados fiquem menos tempo algemados dentro do avião. O uso de algemas é um procedimento padrão do governo americano neste tipo de voo. Da capital cearense, 76 deportados seguiram viagem para Minas Gerais. Na chegada ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, no início da noite, o avião da FAB precisou arremeter por causa de pássaros. 10 minutos depois, conseguiu pousar com segurança. Esse foi o 4º voo de deportados brasileiros este ano, no atual mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A pedido do governo brasileiro, foi montada uma sala de acolhimento aqui em Confins, após denúncias de maus-tratos durante um voo de repatriação no fim de janeiro. Este ano, o governo Trump já deportou 420 imigrantes brasileiros em situação irregular. Fui com a esposa, ficou 3 filhos. Eu trabalhava lá com cerâmica. Vou para a casa da minha mãe, vou parar, pensar. Diante de eventos climáticos extremos, cientistas brasileiros desenvolveram uma tecnologia para reduzir a queda de árvores nas grandes cidades. Os pesquisadores da Universidade de São Paulo juntaram equipes das áreas de biologia, matemática, elétrica e mecatrônica para compreender melhor a engenharia da natureza. Só esta semana, em São Paulo, mais de 300 árvores caíram num temporal. Situação que também traz desafios em outras capitais, que têm registrado tempestades quase sempre acompanhadas de fortes ventanias. Em Goiânia, este ano, já foram quase 1.000 quedas de árvores. Um problema que, segundo a pesquisa da USP, poderia ser reduzido analisando com detalhes a estrutura da árvore e possíveis fragilidades. O primeiro passo é usar um scanner para captar imagens em vários pontos diferentes. O que os pesquisadores buscam aqui com esses equipamentos é descobrir a melhor maneira de podar uma árvore para que ela continue saudável mesmo depois desse corte. Estudos já mostraram que a poda feita de maneira incorreta pode enfraquecer e até contribuir para a queda da árvore. Pode ser uma ferramenta muito interessante para as equipes que fazem poda, tanto dentro da cidade, nos parques, etc., ou em qualquer lugar. A equipe pode chegar, escanear a árvore, olhar aonde exatamente você deve cortar para que a árvore mantenha o seu equilíbrio. O ser humano não tem a capacidade de fazer essa poda tão precisamente como a gente consegue fazendo esse escaneamento e depois usando o software. No laboratório, os pesquisadores analisam a imagem digital da árvore, captada pelo scanner em 3D. Um programa de computador indica em azul a parte que deve ser cortada. O sistema foi criado por este aluno. É o algoritmo da poda. Uma grande esperança que eu tenho é que seja possível salvar as árvores. Ao invés da gente ter que remover elas para proteger a nossa infraestrutura, a gente consegue juntá-las, coexistir com elas de uma maneira que não danifica nem elas, nem a gente. A ideia é conseguir aplicar essa técnica com qualquer espécie, em qualquer cidade. Com esse algoritmo, nós temos o total controle sobre as deformações, a deflexão dela devido aos ventos, como é que ela dobra, etc. e tal, qual o vento máximo que ela suporta. E aí os biólogos ou os engenheiros podem acessar e dar um diagnóstico sobre as árvores da cidade e dizer, olha, essa árvore aqui precisa ser repodada porque ela está muito fraca. Nós estamos agora conectando mais fortemente a ciência, tentando chegar na inovação o mais rápido possível para desenvolver tecnologias que nos ajudem a enfrentar as mudanças climáticas. E a gente precisa cada vez mais das árvores, Não só salvá-las, como plantar mais árvore também. Jaqueline Brasil, bem-vinda, boa noite. Como é que fica o tempo em todo o país? Obrigada, Trali. Boa noite para você, para a Aline e boa noite para você. O último domingo do verão será marcado por temperaturas mais próximas da média e com chuva em grande parte do país. Com exceção dessas duas áreas em amarelo, onde o tempo vai ficar firme, do Rio Grande do Sul até o oeste de Mato Grosso do Sul e do norte do Espírito Santo até o norte da Bahia, a previsão é de chuva onde está verde no mapa. Maior risco de temporais para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e cidades do interior paulista, em quase todo o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, centro-sul de Minas Gerais e do Acre até o norte de Pernambuco. Pode chover forte em Fortaleza,
Natal, Rio Branco e Belo Horizonte, com máximas de 29 e 30 graus. E a mesma temperatura do Rio de Janeiro, João Pessoa e Manaus, 30. Em Cuiabá e Palmas, 33, 28 em Florianópolis, 24 em Curitiba e 26 em São Paulo. Até quinta-feira que vem, quando acaba o verão, maiores temperaturas serão registradas na área em vermelho escuro, com até 35 graus. Em vermelho claro, 32, e na faixa leste aqui do sudeste, do sul, onde está amarelo, vão ficar entre 26 e 31 graus. Em Porto Alegre deu para sentir bem a diminuição do calor. Depois dos quase 40 graus no início do mês, hoje os termômetros pararam nos 27 e essa deve ser a média nos próximos dias. Mesma situação em São Paulo, que dias atrás registrou a maior temperatura para março desde 1943. Hoje fez 30 e na semana que vem as máximas não devem passar dos 28 graus. E permanece o alerta de chuva nos próximos dias para cidades do Norte, Nordeste e Sudeste. Boa noite, Trali, Aline. Boa noite, bom descanso, Jaqueline. Obrigado, Jaqueline. Bom domingo. Valeu. Pesquisadores de Minas Gerais descobriram que só 1 a cada 5 brasileiros consome a quantidade de frutas e verduras recomendada pela Organização Mundial da Saúde. O almoço da Ana Luísa é sempre assim: arroz, batata frita e carne. Feijão, verdura, não come nada. Sempre foi uma barreira para mim. E ainda hoje, que aos 26 anos, eu ainda passo por essa dificuldade. Eu definiria meu paladar como um paladar infantil. É um paladar, assim, de besteiras, vamos dizer, né? De doces e muito industrializado. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 5 porções por dia, o equivalente a 400 gramas de frutas, legumes e verduras, 5 dias por semana. A Ana Luísa está entre os brasileiros que têm dado menos preferência a alimentos saudáveis, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Os pesquisadores analisaram dados do Ministério da Saúde entre 2008 e 2023. Uma média de 50 mil pessoas por ano em todas as capitais e o Distrito Federal. E concluíram que apenas 1 a cada 5 segue a recomendação da OMS. A gente tem cada vez mais facilidade para comprar alimentos não saudáveis, esses alimentos têm preço reduzido em relação aos saudáveis e com o passar do tempo isso vai então ficando mais conveniente, vai entrando na dieta da população. Quanto mais variedade de legumes, verduras e frutas na mesa, melhor. O difícil é equilibrar o cardápio quando alguns dos preços estão nas alturas. Os pesquisadores concluíram ainda que, além da questão econômica, um outro fator tem sido determinante para as nossas escolhas: a correria do dia a dia. Muitos estão deixando de comer saudável por falta de tempo para ir para a cozinha. Eu trabalho, eu levanto muito cedo e saio de casa muito cedo. Às vezes à noite eu faço um lanche. Geralmente a alimentação eu faço assim a semana toda, porque o tempo é muito pouco. Ainda segundo os pesquisadores, é mais fácil construir um hábito na infância que mudá-lo na vida adulta. Nas escolas, a lição é ensinar que comida de verdade é saborosa e dá superpoderes. A gente vai comendo, os nossos ossos, eles têm que produzir cálcio para a gente ficar cada vez maior e poder ter uma vida muito saudável. Essas coisas muito processadas fazem mal à saúde e fazem você ficar com doenças, tipo, uma pessoa saudável pode viver muito mais tempo do que uma pessoa que vive só comendo essas besteiras. Tá aí. Cerca de 10 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido na conta do antigo PIS/PASEP e vão poder sacar o valor a partir do fim deste mês. São mais de 26 bilhões de reais esquecidos. Segundo o Ministério da Fazenda, 10 milhões e 400 mil brasileiros têm direito a retirar o dinheiro. Até agora, apenas 18.800 pessoas deram entrada com o pedido de resgate. Os valores serão pagos a quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988, quando o antigo modelo do PIS/PASEP foi substituído pelo atual. O valor do saque depende do tempo e do salário que a pessoa recebia na época.
O Ministério da Fazenda calcula que, na média, são R$ 2.800 por pessoa. Desde o dia 10 de março, o site repscidadão.fazenda.gov.br tem todas as informações em um só ambiente virtual. Informa o valor corrigido e permite também aos herdeiros saber se tem direito de pedir o resgate do dinheiro. Depois de acessar o site, aperte o botão Entrar com GovBR. Em seguida, digite o CPF e a senha do GovBR. O site vai pedir também um código de acesso que é gerado pelo próprio aplicativo GovBR. Depois, é preciso digitar o NIS, o número de identificação social. Esse número está na carteira de trabalho e pode ser encontrado também no extrato do FGTS, no cartão cidadão, no portal Caixa Trabalhador e no CadÚnico. E aí é só clicar em pesquisar. Se você tiver direito ao dinheiro, o aplicativo ensina as próximas etapas. A consulta também continua sendo feita pelo aplicativo do FGTS. Os pagamentos começarão a partir do dia 28 de março. A maioria dessas pessoas vão ser herdeiras, na verdade, grande parte. Porque em 1988, o fundo congelou, ele deixou de receber aportes. Então, poucas pessoas que deixaram de trabalhar, você tem nesse universo muitas pessoas que já faleceram. O pagamento do dinheiro que ficou no antigo fundo PIS/PASEP não tem qualquer ligação com o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP. O abono salarial deste ano será pago aos trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam em 2023 por pelo menos 30 dias e receberam por mês, no máximo, 2 salários mínimos. A seguir, as celebrações dos 40 anos da volta da democracia ao Brasil. Os Estados Unidos bombardeiam bases do grupo rebelde Houthis do Iêmen na primeira ação militar do novo mandato de Donald Trump. De segunda a sábado, 15 para o meio-dia, o SP1 está ao lado da população. O SP1 está ligado em São Paulo. 15 de março é um marco importante na história do país. A volta da democracia há 4 décadas foi comemorada hoje por chefes dos 3 poderes. Foram 21 anos de ditadura militar. Processo encerrado há exatos 40 anos, quando José Sarney, o primeiro civil depois do golpe de 64, assumiu a presidência da República. Em Brasília, a comemoração dos 40 anos do início da redemocratização foi no ponto mais simbólico da capital, o Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, que fica aqui na Praça dos Três Poderes. Homenagens ao ex-presidente José Sarney, protagonista decisivo da transição da ditadura para a democracia. E com quase 95 anos de idade, o ex-presidente Sarney celebrou a força das instituições. As instituições que foram criadas por nós durante a transição, elas foram tão fortes que já atravessaram 2 impeachment, uma tentativa de mudança do Estado de Direito, no dia 8 de janeiro, e agora, livremente, o nosso Supremo Tribunal está julgando o que ele apurar que sejam culpados. Ontem, em entrevista ao Em Pauta da Globo News, Sarney relembrou a tensão que antecedeu o 15 de março de 1985, quando foi empossado como vice de Tancredo Neves. Tancredo estava hospitalizado por causa de uma cirurgia abdominal. O plano era que Sarney governasse até a recuperação do presidente eleito. Mas com o agravamento e morte de Tancredo 39 dias depois, Sarney cumpriu o mandato integral de Tancredo, governando por 5 anos. Sarney foi avisado da posse na madrugada. Ele ressaltou a importância daquele dia para o país. A democracia veio para ficar, ela veio para se constituir dentro de cada um de nós como um dogma que nós devemos seguir. Temos problemas, temos muito grandes, mas devemos ultrapassá-los. Agora, temos homens públicos capazes de fazer aquilo que a minha geração fez. Representantes dos 3 poderes também celebraram um marco para a democracia.
Numa rede social, o presidente Lula afirmou que o presidente José Sarney governou sob constante ameaça dos saudosos da ditadura, mas com extraordinária habilidade e compromisso político, criou as condições para que escrevêssemos a Constituição Cidadã de 1988 e mudássemos a história do Brasil. Nestes 40 anos de democracia, apesar de momentos muito difíceis, demos passos importantes para a construção do país que sonhamos, um país democrático, livre e soberano. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse: "A democracia é um bem inegociável. Seguirei usando a Carta Magna como uma bússola na defesa do Brasil e dos brasileiros." Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que, nesse momento em que há escuridão no horizonte global, nós podemos ser as luzes do caminho. Tenho muita fé no Brasil e creio que, com integridade, civilidade, idealismo, competência e progresso social, temos tudo para sermos a sensação do mundo. Democracia sempre. Internado tem mais de um mês, o Papa Francisco aprovou do hospital um novo processo para considerar reformas na Igreja Católica. Ele estendeu o período de consultas do Sínodo dos Bispos, que agora vai durar 3 anos, antes de uma nova cúpula em 2028. O Sínodo é uma iniciativa do Papado de Francisco, que já debateu questões como a possibilidade de mulheres servirem como diaconisas e a inclusão de pessoas LGBT+. A decisão está sendo vista como um sinal de que o pontífice pretende continuar à frente da Igreja. A internação para tratar uma pneumonia nos 2 pulmões gerou especulações sobre uma possível renúncia. O Vaticano informou hoje que o quadro clínico continua estável, o que confirma a melhora na última semana. O boletim afirmou também que o Papa continua recebendo oxigênio de alto fluxo e que os médicos estão, aos poucos, reduzindo o uso de ventilação mecânica à noite. 30 líderes mundiais participaram de uma reunião hoje para discutir como proteger a Ucrânia e evitar novos conflitos depois de um cessar-fogo com a Rússia. O primeiro-ministro britânico abriu o encontro virtual, acusando o presidente russo de tentar atrasar as negociações de paz. Keir Starmer reuniu a chamada Coalizão dos Dispostos, países interessados em apoiar a Ucrânia. Ao todo, mais de 25 líderes, não só da Europa, mas também do Canadá, Austrália, Nova Zelândia. O presidente da Ucrânia e o secretário-geral da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, também participaram. Os Estados Unidos ficaram de fora. Países europeus estão liderando a Coalizão dos Dispostos justamente para fortalecer a Ucrânia depois da aproximação entre os presidentes americano Donald Trump e russo Vladimir Putin. Numa declaração ao fim da reunião, o premier britânico disse que o grupo vai reforçar as forças armadas da Ucrânia e que, em caso de um acordo de paz, estará pronto para ajudar a garantir a segurança do país por terra, mar e céu. Na terça-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordou com a proposta americana para um cessar-fogo de 30 dias. 2 dias depois, na quinta, Putin disse que apoia a proposta, mas fez uma série de ressalvas que podem emperrar o acordo. Além de questionar o formato da trégua, o presidente russo ainda cobra, por exemplo, o reconhecimento das regiões que anexou ilegalmente e exige que a Ucrânia não receba tropas estrangeiras, como a Coalizão dos Dispostos considera. Na reunião de hoje, Zelensky defendeu que o contingente estrangeiro em solo ucraniano é uma garantia de segurança também para toda a Europa. Mais tarde, a jornalistas, Zelensky afirmou que a questão de território é complicada e, por isso, deve ser discutida em detalhes depois do cessar-fogo, ao contrário do que Putin exige. Mas voltou a frisar: não reconheceremos os territórios ocupados como russos, sob hipótese alguma. Os Estados Unidos lançaram hoje bombardeios contra o grupo rebelde financiado pelo Irã e que governa o Iêmen.
A primeira ação militar do segundo mandato de Donald Trump foi anunciada pelas redes sociais do presidente. Um bombardeio lançado de aviões e navios contra bases do grupo rebelde Houthi, que controla parte do Iêmen. Terroristas Houthis, seu tempo acabou e seus ataques têm que parar a partir de hoje. Caso contrário, o inferno vai cair sobre vocês como algo que vocês nunca viram antes, escreveu Trump. Segundo o Pentágono, os alvos foram bases de mísseis e defesa aérea do Iêmen. Na capital, Sanaa, o bombardeio a um quartel deixou 9 mortos. Os Houthis disseram que os ataques de hoje foram injustificáveis e que vão responder à escalada na mesma moeda. A milícia Houthi controla a maior parte do Iêmen há 10 anos. O país ocupa uma posição estratégica no Oriente Médio, na entrada do Mar Vermelho, uma rota marítima importante que liga a Ásia e a África ao Mar Mediterrâneo e à Europa. Em novembro de 2023, depois do início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, os Houthis começaram a atacar navios comerciais que passavam pela região, alegando ser em solidariedade aos palestinos. Os Houthis, assim como o Hamas, são financiados pelo Irã. Desde então, os Houthis afundaram 2 navios, tomaram mais um e mataram pelo menos 4 tripulantes. Muitas empresas de transporte marítimo tiveram que desviar as rotas dos navios, contornando a África, um percurso muito mais longo e demorado. Nas últimas semanas, os Houthis vinham atacando aviões e navios militares americanos na região. Donald Trump falou que as ameaças não serão mais toleradas e fez também uma advertência ao Irã. Disse que o apoio iraniano aos Houthis tem que parar imediatamente. Manifestantes contra e a favor do presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, fizeram protestos separados à espera da decisão sobre o impeachment dele. Apoiadores de Yeol fecharam uma avenida no centro da capital, Seul, e opositores se reuniram a alguns quarteirões dali. O Tribunal Constitucional sul-coreano deve anunciar o veredito na próxima semana. Yeol enfrenta julgamento por tentativa de insurreição depois que declarou e revogou a lei marcial no país em dezembro. Já na Sérvia, cerca de 100 mil pessoas, de acordo com a polícia local, protestaram contra o governo no centro da capital, Belgrado. As autoridades prenderam 13 pessoas. A população tem ido às ruas desde novembro passado, depois que o teto de uma estação de trem na segunda maior cidade do país desabou e deixou 15 mortos. Os manifestantes acusam o presidente Aleksandar Vučić de negligência e corrupção. Daqui a pouco, os gols dos campeonatos estaduais. O Atlético leva o título mineiro pelo 6º ano seguido. O Atlético superou o América e conquistou o título de número 50 no Campeonato Mineiro. O Atlético já tinha vencido o primeiro jogo por 4-0. Então, mesmo com a vitória hoje do América por 1-0 com um gol do Jonatas, o Galo foi o campeão. Esse é o título de número 50 e o 6º seguido do Galo na competição. Também teve campeão estadual no Alagoano. O Asa até saiu na frente do CRB, gol do Júnior Viçosa. Mas o Anselmo Ramon e o Igor Meritão, no finzinho do jogo, viraram. Final 2-1 e CRB agora 35 vezes campeão de Alagoas. Na primeira partida da final do Cearense, melhor para o Ceará, que derrotou o Fortaleza por 1-0. Fernando Sobral fez o gol do jogo. As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado. E o Sport se classificou para a final do Campeonato Pernambucano ao vencer o Santa Cruz por 1-0. Fabrício Domingues botou o Sport na decisão, que agora espera o vencedor de Maguari e Retrô. O São Paulo venceu o Corinthians e conquistou a Supercopa Feminina de Futebol. No tempo normal, as duas equipes empataram em 0-0. A Lelê, goleira do Corinthians, chegou a defender um pênalti da Camilinha no início do segundo tempo.
A decisão, então, foi para os pênaltis e o São Paulo foi melhor. Robinha converteu a última cobrança. São Paulo, pela primeira vez, campeão da Supercopa Feminina. E amanhã, a campeã olímpica Ana Marcela Cunha e outras nadadoras vão disputar o título de Rainha do Mar em Copacabana. Desde quando eu tenho 8 anos, que foi a primeira vez que eu fui nadar no mar, eu posso falar que foi uma conexão que sempre existiu. Parece que faz parte, sabe, do corpo, que você entra ali e é uma coisa só. É uma vida no mar. Ana Marcela Cunha ganhou ouro na maratona aquática nos Jogos Olímpicos de Tóquio e é 7 vezes campeã do circuito mundial. Soberana das águas, mas que só ano passado foi coroada no Rainha do Mar. E agora tenta o bicampeonato. Uma prova de 2.500 metros, que traz desafios diferentes até para quem está acostumada a nadar 10.000 metros em águas turbulentas. Porque o Rainha do Mar intercala momentos de natação com corrida na areia entre cada volta no circuito. A gente sai da horizontal para vertical e volta para horizontal. Então isso faz com que o pulso suba muito, a frequência cardíaca suba muito. E isso cansa muito a gente, porque a gente não está acostumado. Ana Marcela atualmente mora na Itália. Para ela, qualquer oportunidade de competir em casa é especial. A Praia de Copacabana é um dos lugares onde a multicampeã baiana se sente mais à vontade. Primeiro com a Travessia dos Fortes, depois Jogos Pan-Americanos do Rio, Olimpíada do Rio, é uma emoção diferente. Eu acho que não existe nada igual como competir no Brasil, a torcida brasileira. Essa prova tão democrática reúne atletas experientes em maratona aquática, como Ana Marcela e Viviane Jungblut, outra nadadora olímpica. E também quem passa mais tempo na água doce, como Gabriele Roncato. Ela participou de 3 Olimpíadas. Finalista no revezamento 4x200 livre nos Jogos de Paris. Acostumada à solidão na raia da piscina, vai precisar lidar com a multidão que disputa cada centímetro no mar. No início ainda, que é aquele bolo, todo mundo sai forte, aí eu saio batendo em todo mundo, eu falo, ai, eu tô batendo na Ana Marcela, ela vai brigar comigo. Eu não ligo que ela bate em mim. Isso eu acho que, pra quem nada maratona, termina sendo comum, mas a gente se diverte muito. Afinal, são amigas desde pequenas. E não é qualquer toquezinho que vai incomodar, ou vai? Muito obrigado pela sua companhia, boa noite e um ótimo domingo. Que você aproveite o seu restinho de sábado, tenha um excelente domingo. Obrigado. Jornal Nacional. Oferecimento Nubank Ultravioleta. Tudo para a sua vida fluir como deveria.